Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje continua sendo tirado de São Marcos, no capítulo 8, versículos do 27 ao 33. O evangelho de hoje vem revelar como qualquer um de nós pode deixar de estar na graça de Deus e cair na desgraça. Como podem deixar de ser conduzido pelo Espírito Santo e ser guiado pelo espírito de Satanás. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Do versículo 27 até o versículo 30, acontece algo extraordinário. Jesus vai com seus discípulos para Cesareia de Filipe e no meio do caminho Jesus pergunta: o que dizem os homens a respeito de mim? E os apóstolos disseram: Senhor, alguém diz que tu és João Batista, alguém diz que tu és Elias, alguém diz que tu és Jeremias ou até um dos profetas que ressuscitou. E Jesus diz: ok, essa é a opinião dos homens, né? A gente pode até ver nos dias atuais de hoje quantas pessoas estão falando de Jesus de maneira equivocada. E Jesus diz para os apóstolos e diz para nós também: esta colocação equivocada e errônea é a opinião dos homens. Mas Jesus pergunta para mim, para você que me escuta, e pergunta diretamente para os seus apóstolos: e para vocês, quem sou eu? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, como narra São Mateus no capítulo 16, do 13 ao 20, Pedro, cheio do Espírito Santo, revela: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Simão Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então aqui nós podemos ver São Pedro repleto do Espírito Santo e falando, testemunhando a respeito da pessoa de Cristo, algo divino que foi revelado pelo próprio Deus. E nós podemos ver que, se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, os mistérios do Altíssimo nos será dado a conhecer. Porém, na segunda parte do Evangelho, versículo 31 até o versículo 33, acontece algo extraordinário. Nós podemos ver a mudança, né, da água por vinho. Por quê? Porque Jesus diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus faz a profecia a respeito da paixão. Aqui é chamado o primeiro anúncio da paixão. E logo que Jesus diz isso, Simão Pedro, que acabara de ter sido elogiado pelo próprio Jesus, dizendo: tu és feliz, tu és bem-aventurado porque o Pai te revelou isso. São Pedro começa a chamar Jesus à parte e dizer a Jesus: olha, isso não te acontecerá e coisa e tal. E ali ele começa a querer tirar Jesus da missão que era morrer na cruz como cordeiro imolado para nos salvar. Sem se dar conta, Pedro tenta acabar com o projeto de Deus, com o plano de Deus a respeito da nossa salvação. E Jesus toma a palavra diante de Pedro e repreende a Pedro dizendo: arreda-te de mim, arreda-te daqui, para longe daqui, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então veja, Pedro, que tinha acabado de falar cheio do Espírito Santo e de revelar para os seus irmãos, para os apóstolos, algo que tinha sido revelado a ele pelo próprio Deus, que era a identidade de Jesus, o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora é repreendido por Jesus porque se deixa conduzir pelo espírito de Satanás, querendo assim desviar Jesus da sua missão de redenção. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, não permita que nós mudemos, melhor dizendo, da água para o vinho. Não permita que nós caiamos do estado de graça para a mais terrível, o estado de graça para a maior e mais terrível
desgraça que é a separação com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua pessoa. Então peçamos ao Senhor a graça de sermos constantes na graça e no amor a Jesus. E somente assim nós não ouviremos jamais o que São Pedro escutou, que foi: afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os dos homens. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.